queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 8º ano, aula de número 17. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando, ao longo da nossa aula. Isso vai auxiliá-los a responder as atividades depois. Então, vamos começar. A gente vai conversar um pouco nessa aula e na próxima, então essa aula é dividida em duas aulas, sobre os BRICS, Os BRICS e os países emergentes, tá? Qual que é o nosso objetivo? É detalhar, nessa aula, qual que é o nosso objetivo? Detalhar o que são BRICS e o seu papel nas economias emergentes. Então, vamos lá. O que são BRICS? O que significa essa sigla BRICS? BRICS é um termo utilizado para designar o grupo de países de economias emergentes, então economias que estão vem crescendo, aos poucos. Elas não são economias de topo ali, não são países extremamente desenvolvidos, Então são economias que estão ali despontando, elas vêm crescendo pouco a pouco. Então, formadas ali por países emergentes, que são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que juntos representam ali cerca de 42% da população mundial, 23% do PIB mundial e 30% do território mundial e 18% do comércio mundial. Então, juntas elas têm um número bem expressivo, Então, porque ali, BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China. E por que S ali de África do Sul? Porque está em inglês, South Africa. Então, por isso o S ali de África do Sul, ok? BRICS aqui é um acrônimo, ou seja, é a junção das iniciais de palavras que formam um outro termo. Seu criador é o economista britânico Jim O'Neill, do grupo financeiro Goldman Sachs, em 2001. No início, aqui a gente já vai ver no próximo slide, eu vou explicar melhor, mas não existia a África do Sul, então era só BRIC. E BRIC em inglês quer dizer tijolo. Então eram economias que estavam se fortalecendo. Então, por isso também acrônimo, ok? Então é realmente um jogo de palavras ali que esse economista usou e pegou. Então esses são os BRICS, aqui South Africa, por isso o S, ok? Diante das perspectivas de crescimento, os governos ali do BRIC, até então era BRIC, em 2006, deram início a um diálogo que, desde 2009, teve lugar nos encontros anuais dos chefes de Estado e de governo. Então, os governos dos BRIC, a princípio Brasil, Rússia, Índia e China, primeiro os BRIC, eles viram que realmente eles tinham essa perspectiva de crescimento, que eles eram uma coisa interessante, aquilo que aquele economista havia proposto, de que essas economias elas poderiam vir a crescer e se tornar expressivas e que juntas elas poderiam formar um bloco, algum tipo de união, e eles realmente começaram a conversar e se encontrar para debater sobre isso. Em 2011, a gente teve o ingresso da África do Sul, aí se tornou BRICS, aí acrescenta ali o S. E o BRICS alcançou a sua composição definitiva, incorporando o país ali do continente africano. Então, lembrando que a gente está falando de um país, que é a África do Sul. E o continente é o africano. E dentro do continente africano, a gente tem um país, que é a África do Sul, ok? Atenção! Apesar dos BRICS ser um mecanismo oficial de cooperação entre esses países, ele não é um bloco econômico, ok? Então, existe uma diferença ali. Ele é um acordo, é uma cooperação entre os países ali que dele fazem parte, esses BRICS ali, mas ele não chega a formar um bloco econômico. Qual a diferença? Diferente de blocos econômicos como a União Europeia e o Mercosul, o BRICS não possui um estatuto formal de regras, ou uma carta de princípios, e também não possui um secretariado fixo e nem tem fundo próprio para financiar qualquer uma das suas atividades. Então, essa é a diferença. E também a União Europeia, por exemplo, tem uma moeda própria, O Mercosul, ele tem ali estabelecido um secretariado, como fala ali, que existe um presidente, os demais ali, a presidência do bloco,
ela passa de país em país durante certo tempo, então aqui a gente só tem um acordo entre esses países. Segundo os países integrantes, a intenção do grupo é manter uma aliança que ajude a alavancar a influência geopolítica desses países no mundo. Então, é uma aliança entre esses países que viram nessa aliança uma oportunidade de se manterem mais relevantes, né, estarem, né, mais nessa questão geopolítica mundial. O que é geopolítica? Essa relação entre os países. Então, essa relação econômica, relação política, né, ao passo que eles estão juntos, eles conseguem mais coisas do que cada um separado, eles têm um poder maior. Então, essa é essa aliança que eles resolveram criar, né, e manter essa aliança. Quais os objetivos aqui do BRICS? Institucionalizar esse grupo. Eles querem também criar um banco de reservas emergenciais para eventuais socorros econômicos, fortalecer as economias, né, dos países e ter uma cooperação nas áreas técnica, científica, cultural e no setor acadêmico. Então, melhorar essa questão educacional. Então, aqui fala do banco, a criação de um banco, e aqui diz, né, que a diferença é que eles não têm um fundo fixo, né, e tudo mais. Então, essa questão aqui já está mudando, ok? Então, eles criaram depois um banco. Como mencionou o Itamaraty, ao longo da sua primeira década, o BRICS desenvolveu uma cooperação setorial em diferentes áreas, como ciência, tecnologia, a promoção comercial, na área de energia, saúde, educação, inovação, combate a crimes transnacionais, então tráfico, né, internacional, crimes internacionais. Hoje a cooperação abrange mais de 30 setores. Então, o Itamaraty é o órgão, né, do governo no exterior, que faz essa relação exterior aqui, né, do Brasil com o resto do mundo. E o BRICS, né, tendo a participação do Brasil, já desenvolveu, né, tecnologias e essa cooperação dentro dessas áreas. Os BRICS, né, desenvolveram cooperação. Então, essa troca realmente de informação. O banco, foi criado um banco, um novo banco de desenvolvimento, né, conhecido como o Banco do BRICS, foi criado em julho de 2014 e fica em Xangai. Com um capital inicial de 100 bilhões de dólares, o objetivo, né, desse banco é ser um banco de resgate e investimento para países do bloco. Além disso, é uma alternativa ao FMI e ao Banco Mundial para países que necessitem de crédito. Então, o objetivo é realmente oferecer uma outra alternativa. É como se a gente tivesse ali o FMI e o Banco Mundial, Banco A e B, e vem o Banco do BRICS, que é o Banco C, oferecendo melhores taxas, né? Você vai ser mais fácil de pagar, para você pagar num período maior, com juros menor. Então, é isso que o Banco do BRICS ele quer se tornar, uma alternativa a esses outros bancos. Então, hoje, né, os países membros aqui, a gente tem a China, a Rússia, o Brasil, a Índia e a África do Sul. Esses são os presidentes, os governantes, né, dos BRICS. A gente teve o encontro do BRICS aqui no Brasil no ano de 2019, então foi tirada essa foto. Então, esses são os governantes, né, dos países atualmente. Então, é isso. Essa é a primeira parte sobre os BRICS. Na aula que vem a gente vai conversar mais um pouco sobre isso ainda. Não deixem de fazer as atividades, ok? E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!